Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos tratar de um julgamento do Supremo Tribunal Federal que praticamente parou o país nos últimos dias. O julgamento do habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula. A questão central aqui diz respeito ao alcance do princípio da presunção de inocência, que está previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Esse dispositivo diz o seguinte, que ninguém será considerado culpado até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, ninguém será considerado culpado até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Percebam que, do ponto de vista literal, esse dispositivo não deixa muitas dúvidas, mas no direito constitucional, como a gente vai ver aqui ao longo dos vídeos, nada é tão simples assim. Fazendo um histórico da jurisprudência do Supremo sobre esse assunto, nós podemos verificar que até 2009 o Supremo tinha um entendimento mais ou menos tranquilo de que era possível começar a execução da pena após a decisão de segundo grau. Então percebam, antes de mais nada, que fique claro, eu não estou tratando aqui da prisão em flagrante, da prisão preventiva, da prisão temporária. Não, essas são prisões cautelares que possuem requisitos próprios. O que a gente está tratando aqui é do início do cumprimento da pena de alguém que já foi condenado em primeiro grau, em segundo grau, mas ainda há recursos pendentes de julgamento, ou seja, não transitou em julgado a decisão no processo penal. Bem, então até 2009 o entendimento do Supremo era que era possível sim começar a execução da pena, ou seja, alguém começar a cumprir essa pena mesmo antes do trânsito em julgado da decisão. A partir de 2009, o entendimento do Supremo muda e o Supremo passa a entender que não, que é obrigatório sim que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em respeito ao princípio da presunção de inocência, só era possível começar a execução da pena depois que fossem esgotados todos os recursos, isso a partir de 2009. Esse entendimento dura até 2016. Em 2016, o Supremo muda de entendimento de novo e volta ao entendimento de antes de 2009. O Supremo passa a entender, então, que após a decisão de segundo grau, é possível sim começar a execução da pena. Aquele condenado pode começar a cumprir a pena após a decisão de segundo grau. Bem, a questão volta para o Judiciário e volta para o Supremo Tribunal Federal agora em 2018. O que mudou de 2016 a 2018? O que mudou? Bem, mudou primeiramente a composição do Supremo Tribunal Federal. Um dos ministros que votaram a favor da prisão após a segunda instância, lá no julgamento de 2016, foi o ministro Teori Zavascki, que faleceu naquele acidente aéreo. Em seu lugar entrou o ministro Alexandre de Moraes. Mais relevante que isso até foi que o ministro Gilmar Mendes, que lá naquele julgamento de 2016 tinha votado pela possibilidade da prisão após decisão de segundo grau, tinha deixado claro na imprensa que ia mudar de opinião. Por outro lado, a ministra Rosa Weber, que tinha votado lá em 2016 pela impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado, também tinha dado dicas na imprensa de que provavelmente mudaria de opinião. Então, o cenário jurídico ficou indeterminado, porque nós temos um ministro novo e dois ministros que deram dicas de que poderiam mudar de opinião. Não bastasse tudo isso, nós estamos falando do ex-presidente Lula, que todo assunto que se refere a ele ganha uma repercussão nacional muito grande. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula em primeiro grau por crime de corrupção, tendo em vista que ele teria recebido propina da construtora OAS. Essa propina se materializou através da construção e reforma daquele triplex lá no Guarujá. Houve um recurso, o Tribunal Regional Federal confirmou a decisão de primeiro grau do juiz Sérgio Moro e não só confirmou essa decisão, como inclusive aumentou a pena. Logo, o ex-presidente Lula ficou na iminência de ser preso. Com isso, ele começou a impetrar habeas corpus no sentido de se livrar da prisão, aquele habeas corpus preventivo. Bem, o STJ, a unanimidade, negou o habeas corpus do Lula.
Contra essa decisão do STJ, foi impetrado um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, e foi esse o habeas corpus que foi julgado recentemente. Qual foi a posição do Supremo? O que o Supremo decidiu? Mais uma vez, por uma maioria apertadíssima de 6-5, o Supremo decide, na mesma linha do que tinha decidido em 2016, que é possível sim começar o início do cumprimento da pena, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quais foram os argumentos? O ministro relator, o ministro Edson Fachin, foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Luiz Fux e pela ministra Carmen Lúcia. Ou seja, mais 4 ministros votaram da mesma forma que o ministro Edson Fachin. Vou deixar a ministra Rosa Weber de lado só um pouquinho para a gente tratar dela daqui a pouco. Esses ministros, então, disseram que o princípio da presunção de inocência, previsto lá no artigo 5º, 157, é um princípio. Como assim? Existem 2 tipos de norma jurídica. Existe a norma jurídica regra e a norma jurídica princípio. As duas são normas, são obrigatórias, mas há uma diferença importante entre elas. A norma regra segue a lógica do tudo ou nada. Ou ela se aplica ou ela não se aplica àquele caso. Ela existe para regular uma situação específica, então ela vai ser aplicada ou não. Existem também as chamadas normas princípios. Essas normas não seguem essa lógica do tudo ou nada. Não é assim, ou ela se aplica ou ela não se aplica. Não. Essas normas princípios, elas são normas abertas que permitem mais de uma interpretação. E você só consegue entender o real sentido dessas normas princípios, junto de outros princípios previstos também no ordenamento jurídico. Então, o ministro Edson Fachin disse: o princípio da presunção de inocência tem que ser entendido junto de outros princípios constitucionais. Logo, se há de um lado o princípio da presunção da inocência, também há do outro lado o princípio da proteção da ordem pública, o princípio da efetividade da jurisdição, o princípio de combate à impunidade. Todos esses princípios têm que ser ponderados no momento de sua aplicação. O ministro disse: a melhor forma de ponderarmos esses princípios é entender que é possível a prisão após decisão de 2º grau. Por que decisão de 2º grau, meus amigos? Porque só se discutem fatos até o 2º grau. Dali para frente, não tem mais discussão sobre fatos. Então, vejam, a questão referente à autoria e à materialidade se discute apenas até o 2º grau. Então, se o crime aconteceu e quem praticou o crime, fica definido no 2º grau. Dali para frente, o que se vai discutir no STJ é a aplicação de uma lei federal e no STF a aplicação de uma norma constitucional. Mas não se discute mais autoria e materialidade, ou seja, se o crime aconteceu e quem cometeu esse crime. Não há essa discussão, não se renova essa discussão no STJ e no STF. Diante disso, com uma decisão de 2º grau, já haveria um juízo de certeza em relação à aplicação da pena, ou ao menos de grande probabilidade em relação à aplicação da pena. Por isso, o princípio da presunção de inocência deveria ser afastado a partir desse momento em favor dos outros princípios, do combate à impunidade, da efetividade da jurisdição, etc. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe, inclusive, dados estatísticos importantes. Segundo o ministro, as estatísticas que ele trouxe, a porcentagem de habeas corpus que são julgados procedentes no STJ e no STF para absolver alguém que tenha sido condenado em 2º grau é muito pequena. É menos de 1% ou 1% e pouquinho nas estatísticas que ele trouxe lá. Então, na opinião do ministro Luiz Roberto Barroso, uma porcentagem tão pequena de sucesso em habeas corpus para absolver alguém que foi condenado em 2º grau não pode servir para afastar completamente outros princípios importantes como o combate à impunidade, como a efetividade da jurisdição. Bem, esse foi o entendimento da corrente majoritária, que ainda afirmou o seguinte:
Na Constituição, lá no artigo 5º, está dito que a prisão de alguém depende de ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. Logo, a presunção de inocência está prevista em determinado inciso. A possibilidade de prisão está prevista em outro inciso e para prender basta decisão fundamentada de autoridade judiciária competente. Esses ministros disseram, então, são coisas diferentes, o princípio da presunção de inocência e a possibilidade de prisão. Os ministros ainda acrescentam, vejam, lá naquelas prisões cautelares, na prisão em flagrante, na prisão preventiva, na prisão temporária, é preciso requisitos de apenas fumaça do bom direito, de perigo da demora. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está diante de alguém que foi condenado em primeiro grau e foi condenado em segundo grau. Ou seja, há muito mais razões para prender aqui do que prender ali, na medida cautelar. Então, esses basicamente foram os argumentos dessa corrente vencedora que manteve o entendimento de 2016 para considerar que é possível sim prender alguém após uma decisão de segundo grau. Qual é o problema aqui? O problema é que o voto de Minerva, aquele voto que foi decisivo, foi o voto da ministra Rosa Weber. E o voto da ministra não foi um voto propriamente de mérito, foi um voto mais processual. Como assim? O que entendeu a ministra? A ministra entendeu que, apesar dela transparecer que ela concorda com a tese de que alguém só deveria ser preso depois que houvesse decisão penal transitada em julgado, apesar dela transparecer que ela concorda com essa corrente que foi a vencida, ela disse o seguinte: vou seguir o relator em razão do respeito à segurança jurídica, pelo respeito à força do precedente que foi fixado lá em 2016. Em razão da força do princípio da colegialidade. Segundo a ministra, não seria possível mudar de entendimento no habeas corpus, principalmente o entendimento que foi fixado há tão pouco tempo, há menos de 2 anos, que foi fixado, inclusive, através da decisão do plenário sobre 2 medidas cautelares em 2 ações declaratórias de constitucionalidade que estão pendentes de julgamento no Supremo e que, naquela oportunidade, o plenário se reuniu e negou essas cautelares nessas ações declaratórias de constitucionalidade para confirmar a possibilidade de prisão após segunda instância. Essas medidas cautelares, elas buscam declarar a constitucionalidade de um dispositivo do Código de Processo Penal que justamente diz que só é possível a prisão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Houve uma medida cautelar para declarar a constitucionalidade desse dispositivo e houve, naquela sentada de 2016, uma decisão do plenário dizendo que é possível sim a prisão após o segundo grau. Essas decisões em medida cautelar em ADC têm efeito vinculante. Então a ministra disse, eu vou seguir o efeito vinculante dessas decisões, eu vou seguir a força daquele precedente, eu vou seguir o princípio da colegialidade. Isso gerou, inclusive, uma polêmica com o ministro Lewandowski e o ministro Marco Aurélio, que diziam que a ministra estava equivocada, porque se o plenário estava reunido ali para julgar aquele habeas corpus, o plenário poderia rever aquele entendimento anterior. E os ministros ainda disseram que havia ainda uma grande pressão para que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, colocasse em votação essas ADCs. E a ministra Carmen Lúcia não colocou em votação essas ações declaratórias de constitucionalidade. Ela botou em votação o habeas corpus. Então percebam que o voto da ministra Rosa Weber foi um voto que não deixou muito claro qual é a posição dela em relação à matéria de fundo, se pode ou não prender após a segunda instância. O voto dela foi um voto mais processual, no sentido de que ela seguiria aquele precedente de 2016 em respeito à segurança jurídica, em respeito à força de um precedente judicial de uma Suprema Corte. Bem, os demais ministros que ficaram vencidos, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, entendiam que era possível a prisão apenas após decisão do Superior Tribunal de Justiça. Concordo que eu considero, digo para vocês, que considero essa decisão uma decisão não tão bem fundamentada, um pouco até contraditória, porque para que esperar a decisão do STJ? No STJ não se discutem mais fatos,
Se a posição dos ministros é que tem que aguardar o trânsito em julgado, então tem que aguardar a decisão do STJ, mas também tem que aguardar a decisão do STF. Nos dois casos vão ser discutidas teses jurídicas. Então não vejo muito sentido em aguardar apenas uma decisão do STJ. Não, ou aguarda do STJ e do STF ou não aguarda nenhuma. Os outros ministros, ministro Celso de Mello, ministro Lewandowski e ministro Marco Aurélio, seguiram o entendimento de que só seria possível a prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, após esgotados todos os recursos. Na opinião deles, esse dispositivo constitucional era claro demais para que coubesse alguma relativização, até porque os direitos fundamentais têm que ser interpretados de forma extensiva, de forma a dar um máximo de garantia aos cidadãos e não de forma restritiva como o tribunal estava fazendo naquela oportunidade. Resultado dessa história, meus amigos, foi um julgamento longo que o Brasil inteiro aguardou, mas que ainda não pacificou completamente a questão por conta desse voto da Rosa Weber. Pode ser que em breve a ministra Carmen Lúcia coloque essas ações declaratórias de constitucionalidade em julgamento e que haja uma outra decisão do Supremo sobre esse assunto. Vamos aguardar. É isso. Está aqui para vocês o julgamento do habeas corpus do Lula explicadinho. Acompanhem o canal, tem muito vídeo bacana vindo por aí e eu aguardo vocês. Até a próxima.